Todo remake carrega um peso enorme. Ele precisa honrar o passado, atualizar a linguagem, convencer uma nova geração de que aquela história ainda é importante. E agora, quem assume esse desafio é o novo filme do Highlander, estrelado pelo Henry Cavill e dirigido pelo Chad Stahelski, o mesmo diretor do John Wick. Mas a grande pergunta não é se o Henry Cavill segura uma espada com presença. A pergunta que é outra é como refazer um filme que não ficou marcado apenas pela história, mas por algo muito mais poderoso, a trilha sonora. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos. Tá pelo celular? Dá um hype nesse vídeo. E é claro, não se esquece de se inscrever no canal. Esses são movimentos que ajudam o Papo no Ar a tá firme e forte aqui no YouTube, fazendo vídeos sobre filmes, séries, estreias do cinema, streaming, mercado editorial de quadrinho, de mangá, tudo que envolve a cultura pop, inclusive perguntar se o novo filme do Highlander vai ter uma trilha sonora igual à do Queen. Mas antes de falar do Highlander, como é que surge a ideia de se criar um filme de um guerreiro imortal? A ideia vai surgir de um filme chamado Os Duelistas, que foi dirigido pelo Ridley Scott e foi baseado no livro do Joseph Conrad. Qual é a trama desse filme / livro? A gente vai acompanhar dois oficiais do exército do Napoleão, o Dibert e o Ferrot, que transformam um desentendimento banal em uma obsessão. Durante 16 anos, atravessam guerras, promoções e mudanças políticas, mas continuam se enfrentando em duelos cada vez mais violentos. Essa ideia da rivalidade que atravessa o tempo é a base conceitual que o Gregory Wyding usa para criar o Highlander. O Wyding desenvolveu a premissa do Highlander quando era ainda estudante na UCLA. O Conor McLeod nasceu ainda na faculdade como um projeto de disciplina. Podemos dizer que o Highlander é uma espécie de expansão fantástica daquela ideia do duelo interminável do livro e do filme Os Duelistas. Em 1986, estreia o Highlander, o Guerreiro Imortal, como é conhecido aqui no Brasil, e o filme não foi um sucesso nos Estados Unidos. Teve um desempenho interessante na Europa, mas nada explosivo. Foi nas videolocadoras que o Highlander encontrou a sua verdadeira força e virou um filme cult. E aí que entra o ponto central. O que torna o Highlander realmente inesquecível não é apenas o conceito de imortais duelando através dos séculos, é a trilha sonora. Originalmente, nomes como Duran Duran, David Bowie e Sting foram considerados, mas quem assumiu esse desafio foi a banda Queen. Músicas como Who Wants to Live Forever, Kind of Magic e Princess of the Universe, deram ao filme essa potência. Essas músicas não são apenas trilha sonora, elas fazem parte da identidade do filme. O Highlander e o Queen se tornaram praticamente inseparáveis, tanto que a série de 1992 usou Princess of the Universe como tema de abertura. Imagina, tu tá andando pela tua casa e escuta a música do Queen, e aí tu vai pra televisão e vê que tá passando uma série do Highlander. Você associa as duas coisas. Então, não tem como desassociar Queen de Highlander. E é aqui que mora o problema. O diretor, o Chad, que mostrou uma enorme competência com a ação estilizada em John Wick, enfrenta um dos maiores desafios que um remake pode apresentar. Não é só atualizar a ação, não é só escalar um ator carismático, é criar uma trilha sonora que funcione como personagem. Será que o novo filme vai usar as músicas originais? Ou ele vai encomendar uma trilha inédita? Ou ele vai reinventar os clássicos do Queen? Porque sem a trilha sonora do Queen, eu vejo que esse novo filme do Highlander enfrenta um grande desafio. Foi o que eu falei, cara. Tu tá escutando lá Who Wants to Live Forever? Com essa voz maravilhosa que eu tenho. Cara, não tem como você tá vendo uma cena do filme do Highlander e não lembrar desse hino. De novo, aqui a trilha sonora do Queen funciona quase como um personagem. Ela faz parte daquele universo do Highlander.
Para quem é mais velhaco e tem uma ligação com o filme e com a trilha sonora, é impossível desassociar essas duas coisas. O Highlander nunca foi só um filme sobre ação. Ele carrega essa parada sobre a imortalidade. Eu mesmo fico aqui na dúvida se o Henry Cavill vai conseguir trazer esse peso. Porque o Christopher Lambert, ele é o quê? Aquele cara magrinho que tu não dá nada por ele. E aí o cara, tu vai descobrir que ele tá vivo durante séculos. O Henry Cavill é aquele cara maromba. Saíram duas fotos aí, ele não tá tão marombado ali, mas eu olho pra ele e eu fico pensando, será que eu consigo ver ali aquele cara que atravessa séculos? O Christopher Lambert, ele trazia nos olhos dele aquele peso da imortalidade, de já ter perdido um grande amor. E aí, quando você escuta Who Wants to Live Forever, dá um peso maior, não só para a interpretação do Christopher Lambert, como também dá um peso para a cena. E aí, de novo, eu faço a pergunta, será que eles vão fazer o quê? Eles vão trazer a trilha original? Eles vão trazer uma trilha nova? Ou eles vão, sei lá, remasterizar aquilo, botando uma nova cantora para interpretar a trilha sonora do Queen? Cara, mais uma vez, e até para não me alongar aqui, esse para mim é o maior desafio do novo filme do Highlander. Porque, sinceramente, ver um filme do Highlander sem a trilha sonora do Queen é uma parada que, sabe, parece que tira os pontos do filme. E, sendo bem sincero aqui, eu não tô falando que o filme vai ser ruim. Eu tô falando que não ter Queen meio que descaracteriza o filme do Highlander. É a mesma coisa eu estar vendo o filme do Highlander e não ter os imortais, não ter a espada, entre outras coisas. E vocês já tinham parado para pensar nisso, que o maior desafio desse novo filme do Highlander é a trilha sonora icônica do Queen? Deixa aqui nos comentários quais são as opiniões de vocês. Tem que ter a trilha sonora antiga, tem que ter uma nova trilha sonora. E aí, o que vocês acham? Até o próximo vídeo, um beijo, um abraço e Who Wants to Live Forever? Tchau, tchau.